O meu percurso é um percurso de primeira geração da dança contemporânea em Portugal. No fundo, em 74, 75 comecei a dançar, vinha do desporto, da ginástica, da natação, enfim. Então é um processo lento, como qualquer primeira geração, que é autodidata quase, e acabo por ir passar por Vale do Benco, como é lógico, depois ir para Nova Iorque. Depois de lançar aqui em Portugal, quando regressei de Nova Iorque, todo um movimento onde que surgiu espontaneamente, sem ser uma coisa programada, com a Companhia de Lisboa e com o estúdio onde eu trabalhava na altura, que era um estúdio de bombeiros lisbonenses em Lisboa. E depois eu voltei para fora e estive na Alemanha 10 anos mais, portanto eu ando com a mala durante um período da minha vida, quase 20 anos, e volto para Portugal no final dos anos 90, aliás em 2000 já, com vontade mesmo de me estabelecer aqui, com saudades, com uma família, e em vez de ir para Lisboa senti que fazia mais sentido estar na ruralidade, no campo. E, portanto, a vir para Montemor foi uma vontade de criar um espaço mais invisível, que era um espaço mais de incubação e de criação de conteúdos e não um espaço só de apresentação. Nós somos fundamentalmente um centro de experimentação artística muito virado para as novas linguagens, para uma renovação de linguagens, para o teatro, para a dança, para a instalação, para a música, para, sobretudo, uma geração emergente que é muito pouco apoiada, e portanto nós estamos muito envolvidos com o tecido artístico nacional e internacional. A criação artística é um fenómeno complicado. Não é uma repetição da realidade, é uma reflexão ou uma especulação intelectual sobre essa realidade. Precisa de uma distância crítica, precisa de um distanciamento, uma deslocação até às vezes, e o espaço-tempo responde a essa necessidade de distância crítica, porque na verdade oferece durante 2, 3 semanas, por exemplo, uma bolha criativa, um espaço onde os artistas têm um tempo, e apenas um tempo para criar. Por isso é que chamamos o espaço do tempo. O espaço-tempo, entretanto, cresceu organicamente como uma estrutura enorme, tentacular, quer dizer, começámos com poucas residências e hoje estamos com mais de 100 residências, com centenas de artistas. Portanto, a força deste projeto é também a capacidade que ele tem de se ter ido adaptando ao longo dos anos às necessidades de produção cultural. As práticas culturais e de relacionamento sociocultural de uma comunidade são como as práticas nas famílias, são orgânicas, acontecem de uma forma espontânea, como dizem os cabo-verdianos em crioulo, dandau, e que é uma expressão usada pela Clara Andermatt numa das peças dela, que é dás-me e eu dou-te. A cultura é um processo também de enamoramento recíproco, enamoramento com os públicos têm uma fidelização muito grande. Hoje em dia nós estamos sempre cheios, quer dizer, temos este problema com as cadeiras, temos aqui 1/3 do público que devíamos ter, mas na verdade estamos sempre cheios, e estamos cheios há muitos anos, até no próprio Teatro Curso Semedo somos capazes de ter a Orquestra Metropolitana de Lisboa a tocar Beethoven numa terça-feira e temos 800 pessoas no teatro. Há um trabalho público gigantesco que se fez de criação, digamos, de fruição da cultura, que é muito diferente da arte, porque a arte é muito insondável. O que se passa aqui nesta black box às vezes é muito insondável, mas é muito útil. A sua sede é o Convento da Salvação, que esta cidade generosamente pôs à nossa disposição, que no facto era uma meia ruína, está agora a ser recuperado, num esforço onde nós nos envolvemos também muito, porque fomos chamando a atenção da parte das entidades, nomeadamente do Ministério da Cultura e do Governo em geral, para esta revitalização. Portanto, estamos umbilicalmente ligados até aos próprios fundos que foram desbloqueados para fazer aqui um projeto artístico de dimensão internacional e portanto, estamos agora à espera de voltar para a Convento da Salvação, porque caiu uma abóbada há 2 anos e estamos agora num espaço temporário, que é na Garagem Imagino, mas onde nunca parámos a nossa atividade, estamos mais ativos do que nunca. E isso é importante porque o nosso trabalho é um trabalho imaterial, um trabalho sobre a cultura, um trabalho sobre a criação artística. Na verdade, eu acho que Montemor tem sido um pouco um farol, uma referência em Portugal e já é hoje uma referência internacional também. Ou seja, nós estamos nas redes internacionais mais importantes,
na EDN, na European Dance House Network, temos também numa rede que nós gostamos muito, que é o Aerowaves, para coreógrafos emergentes, e estamos no ITM, etc. E em todos estes sítios, quando se fala de Montemor, os meus colegas, agora falo como agente cultural, que é uma coisa que eu ainda acho estranho, eu ser diretor de uma estrutura, eu sinto-me sempre artista, mas quando estou nestas reuniões, que agora são todas por Zoom, toda a gente tem uma perfeita noção do que é o espaço-tempo, há um grande carinho, há um grande respeito, e isso é fruto de um trabalho de muitos anos, de artistas internacionais que aqui vêm, da organização muito utópica da Plataforma Portuguesa de Artes Performativas, que é uma das maiores, se não a maior, digamos, a organização de mostra de artes performativas em Portugal para o estrangeiro. Nós temos 100 programadores durante 5 dias em Montemor Novo. É assim uma espécie de estranheza quando dizemos isto, mas se acompanhares o processo, é um processo normal. Não há nada que seja por acaso, não há nada que seja imposto. Tudo tem sido a deslizar, como deve ser. Estes processos só funcionam se forem processos integrados e não desintegrados. O Montemor hoje já tem uma identidade muito forte ligada à cultura, basta ver o que é que se escreve, o que é que se diz sobre Montemor, e isso é também, em articulação com esta paisagem, com esta ruralidade extraordinária, é o que é diferenciador para esta cidade, que é de facto uma cidade de braços abertos. E o Alentejo é, na minha opinião, um sítio, um lugar, não é um sítio, é mesmo um lugar, é um espaço habitado, tem uma relação, o próprio montado, a relação do homem com a natureza, absolutamente simbiótica e exemplar. Esse define mesmo a relação cultura-natura, é isso que é o próprio Alentejo. E essa relação com o Alentejo é perfeita para que o Alentejo se torne no futuro, por exemplo, um local de excelência para residências artísticas. Chegou o momento do Alentejo. Nós hoje temos uma vontade dos artistas de se deslocarem para territórios que são territórios pouco habituais. Eu acredito muito neste trabalho que está a ser feito pela Unidade de Missão da Candidatura. Eu conheço muito bem a Paula Garcia e acredito muito neste trabalho, que é um trabalho de processo transformador e não uma espécie de um fogotório e de uma coisa que depois no fim deixa nada, ou deixa muito pouco. Este é um processo de ganhar as pessoas e o fator humano é sempre o fator mais difícil em tudo. É sempre o fator mais difícil, porque nós vimos como a história, não somos um livro em branco. Portanto, quando chegas e propões algo a qualquer pessoa, essa pessoa reage sempre na base de algo que está para trás, que tu não conheces no momento em que estás a propor algo. Esse é o fator da cultura transformadora, é que ao propores qualquer coisa, tu propões qualquer coisa para o futuro. Na construção de futuros. E o que nós estamos a falar é mesmo na construção de futuros e não de um futuro, de futuros no coletivo. Depois, não existe futuro mesmo se for eu, se for tipo uma atitude autocrática do curador rei que decide o que é que vai acontecer no território. Não. O futuro, como nós bem sabemos, é um futuro democrático e, na minha opinião, é um futuro coletivo. Não existe futuro no eu. Há um futuro no nós. E a cultura consegue fazer pontos. A cultura é mesmo a cola que junta as pessoas umas às outras.